Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ante a inutilidade dos argumentos, Rafaela calou-se. Naquela noite, Valéria trabalhou até mais tarde, arrumando uma noiva. A jovem esbanjava alegria e emoção. Seu entusiasmo incomodou a manicure. Quando a noiva se retirou, toda produzida, ela pensou: como está linda essa moça! Que inveja! No fundo, sempre desejara viver aquele verdadeiro conto de fadas, entretanto, sua realidade fora bem diferente. Saiu do salão e arrastou-se para casa, cansada. Pegou as crianças que estavam na vizinha e ia saindo quando a amiga advertiu: tenha cuidado. Edivaldo passou por aqui já meio alto e queria levar as crianças. Eu desconversei. Falei que ia dar a janta e coisa e tal, ele saiu muito contrariado. Pode deixar, falou puxando as crianças, eu vou ter cuidado. Seguiu para casa sentindo profunda tristeza. Aquele homem não compreendia o mal que estava fazendo a ela e aos próprios filhos. Pegou a Bíblia que trazia na bolsa e segurou-a firme, buscando apoio naquele livro. Já bem perto de casa, seu coração batia acelerado. Tinha vontade de desaparecer com os meninos, mas apesar de tudo aquele era seu lar. Em torno dela, espíritos andrajosos e violentos emitiam energias pesadas e deletérias, vibravam intenso ódio, desejosos de que ela sofresse amargamente. A moça entrou em casa devagar. Quando pisou na cozinha, o marido gritou enfurecido: isto é hora de chegar? Eu estava trabalhando. Até agora. Estávamos preparando uma noiva. Ele se aproximou, agarrou-lhe o queixo e falou bem junto ao seu rosto, exalando o cheiro nauseante de álcool. Você é uma vadia mentirosa. Veja como fala comigo. Eu digo e repito: vadia. Valéria estava a ponto de perder o controle. Os espíritos que a circundavam tinham invadido a casa e envolviam igualmente Edivaldo. Eram companheiros dele e agiam na intenção de proteger seus interesses. Diziam-lhe ao ouvido: isso mesmo, cara. Essa mulher não presta, nunca prestou. Lembre-se de tudo o que fez conosco, nunca esqueça quantos enganou, mentiu, humilhou. Ela usou e destruiu você, recorde-se. Edivaldo, totalmente influenciado, quase repetia as palavras dos espíritos inimigos da esposa. Isso, homem. Não a deixe controlar você outra vez. Coloque-a no devido lugar. Agora era a jovem que retrucava, gritando: fique quieto, cale a boca. Você não sabe o que está dizendo. Não tem moral alguma para falar de mim. Eu estava trabalhando. E você? Bebendo como um porco. O marido nem pensou. Desferiu um tapa brutal no rosto de Valéria, que caiu sobre a mesa, derrubando tudo que ali estava. As crianças, assustadas, choravam em um canto da sala. Gritando ainda mais alto, ela se ergueu, enlouquecida pelo ódio que sentia daquele homem. Covarde! Você me bate porque sou fraca. Queria ver se fosse um homem. Fitando as crianças acuadas e em pranto, a custo conservava um mínimo de autocontrole. Dessa vez, Edivaldo avançou para ela com os punhos cerrados e golpeou-a no rosto com maior violência. Ela caiu sobre a pia cheia de pratos, copos e talheres. Emerson, o menino mais velho, correu e lançou-se sobre o pai, tentando impedi-lo de machucar a mãe ainda mais. Já tinha algumas forças e queria protegê-la. Ao ver a reação do filho, Edivaldo espumou como um animal. O quê? Não aprendeu a lição da última vez, moleque? Quer apanhar mais? Foi para cima dele, socando com muita força. O menino caiu no chão e o pai, completamente transtornado, começou a chutá-lo. Valéria, apavorada, temia pela vida do filho. De onde estava, encostada na pia, tateou e achou uma faca.
Não pensou duas vezes. Ignorando a presença dos outros filhos, avançou sobre Edivaldo e golpeou na garganta várias vezes. Ele caiu sobre uma poça de sangue e a mulher não esperou para ver o que aconteceria. Pegou os meninos e em desespero correu para a casa da tia, com a roupa toda suja, ia como uma louca, agarrada aos filhos. Os espíritos tenebrosos que assediavam o casal a seguiram, gritando e fazendo-se ouvir na mente dela. Assassina. Não contente em destruí-lo antes, agora acaba com a vida dele. Maldita. Também será destruída. Não terá um segundo de paz. Quantas vidas tiver, tantas iremos atormentá-la. Está para principiar seu maior sofrimento. Vamos afastá-la de seus filhos, como fez conosco. Vamos destruí-la aos poucos, para que sofra muito e lentamente. Aqueles espíritos, 2 homens e 3 mulheres, seguiam Ana desde que encontrara Edivaldo. Fora assim que a haviam descoberto. Procuravam por ela desde muito tempo, e estavam na companhia do jovem. Quando a reconheceram, iniciaram a execução de seus planos de vingança. Queriam destruí-la por completo. Valéria entrou na casa da tia desesperada. Eu matei, tia, matei. A senhora já idosa assistia à televisão. O que aconteceu? Perguntou, levantando-se. Eu o matei. Ao notar a roupa ensanguentada e as crianças chorando horrorizadas, a tia fechou os olhos e gritou. Valha-me Deus. Filha, o que foi que você fez? Eu matei, eu matei. Eu o matei. Tem certeza? Não será melhor chamar o resgate? Daisy, a vizinha e amiga com quem muitas vezes a manicure deixava as crianças, entrou esbaforida, atrás dela, com as mãos na cabeça. Minha filha, ele está morto. Valéria encarava com olhos arregalados e falava sem parar. Acho melhor chamar a ambulância. Temos de chamar a ambulância. Não adianta. Não adianta mais. Logo apareceram alguns amigos do rapaz, gritando e querendo agredi-la. Um deles bradava, enquanto tentava alcançá-la. Você não vai escapar. Eu já chamei a polícia. Vai pagar pelo que fez. Acossada, sem saber o que fazer, ela entrou em estado de choque. Agora, tudo ao seu redor acontecia como que em câmara lenta. Via que as pessoas falavam, gesticulavam, porém ficava mais e mais ausente. Parou de falar, parou de chorar. Apenas olhava em torno, e se distanciava. Nem os filhos, que lhe agarravam as pernas e os braços, conseguiram mantê-la presente. Permaneceu muda e estática. A confusão foi muito grande. Algumas pessoas queriam ajudar, outras acusavam Valéria. Os policiais demoraram mais de 2 horas a chegar e, por fim, conduziram Edivaldo para o necrotério e Valéria para a delegacia. Em vão a tia argumentou para procurar comovê-los, assegurando que a moça agira em legítima defesa, agredida que fora vezes incontáveis pelo marido. Na delegacia, ao perceberem seu estado acabaram transferindo-a para o hospital, completamente apagada. Foi sedada e algemada à cama, para que ao acordar não pudesse fugir. Os perseguidores desencanados acompanharam-na até o hospital e gargalhavam ao ver-lhe o espírito semi-liberto, acuado e gemendo de medo, sem deixar o corpo físico. Aterrada com as entidades espirituais que a cercavam, concluía, de acordo com a sua crença religiosa, que eram demônios pretendendo levar sua alma. Capítulo 33. Desde que deixara o hospital, Rafaela verificava diariamente os progressos de Laíla. Forçava-se a isso, por mais doloroso que fosse ver seu rosto de menina e parte de seu corpo desfigurados pelas queimaduras. De alguma forma sentia-se responsável, já que se comprometera com a garota e não pudera fazer nada para protegê-la. Naquela noite, frente ao computador, conversava com Madeleine quando a mãe bateu. Entre, mãe. Está com Madeleine.
Estou. Venha, sente-se aqui comigo. Eunice acomodou-se ao lado da filha e observou em silêncio o que ela fazia. Viu as fotos mais recentes de Laila, que a francesa enviara, e ouviu os comentários referentes aos preparativos para que a jovem deixasse o hospital. Além disso, a integrante da RAO narrou outros casos acontecidos recentemente, e cujas vítimas o grupo ajudava a socorrer. Testemunhando o genuíno interesse que Rafaela nutria por aquela afegã, a mãe ficou intrigada. Permaneceu junto da filha até que ela se despedisse da amiga e desligasse o computador. Conversaram sobre a situação das mulheres de lá, bem como do Brasil e do restante do mundo. A violência ainda é muito grande, e isso em toda parte, Eunice comentou. E é revoltante demais. Em pleno século XXI, continuamos a ver as mulheres sendo agredidas desse modo. É verdade. No Brasil, uma mulher é agredida a cada minuto, na maioria dos casos pelo próprio companheiro. Você acha isso normal? Claro que não. E como suporta? Eunice ajeitou-se na cadeira, sensivelmente incomodada. Evitava pensar muito sobre aquilo, entendendo que cabia a cada um resolver os próprios problemas. É difícil mesmo. Todavia, há algo que me intriga em sua postura. O quê? Vejo que se revolta com a violência em geral, e ficou impressionada ao presenciar a violência extrema contra a mulher lá por onde andou. O que estranho é o interesse particular por essa jovem. Como assim? Vi como fala sobre ela, tentando ampará-la de todas as formas, até dinheiro tem mandado. Eu quero ajudá-la. Percebo isso. Mas por que a preocupação especial com essa moça? Aconteceu alguma coisa por lá que você não me contou? Claro que não. Então, filha, por que se sente responsável por Laila? Rafaela não tinha uma explicação racional para o laço forte que se estabelecera entre ela, Laila e até Farista. Sem saber o que responder, fitou no computador a foto em que se viam os lindos olhos azuis da menina, procurando uma explicação coerente. Sentia como se já conhecesse aquela garota de algum lugar. Tudo nela lhe era familiar, principalmente o olhar. Nesse instante, sentiu um calafrio por todo o corpo e de imediato lembrou-se de seus sonhos. Aqueles olhos azuis eram inconfundíveis. Eram os mesmos que ela via nos sonhos. Não era a Laila que aparecia neles, porém os olhos. Recordou que Clara lhe dissera e estava visivelmente perturbada ao responder. Ora, não sei. Não tolero injustiças. Não pode ser isso. Quantas injustiças você já presenciou e denunciou, sem ter se comprometido com nenhuma das vítimas como com essa jovem? Rafaela ergueu-se e começou a andar de um lado a outro, ansiosa. Calma, minha filha. O que a perturba tanto? Nada. Preciso dormir. Claro, já está tarde mesmo. Enquanto a filha se preparava para deitar, Eunice também se levantou e foi saindo do quarto. Antes de fechar a porta, parou, olhou e arriscou a pergunta. Só mais uma coisa. Como vai a terapia? Não quero falar sobre isso agora, está bem? Tudo bem. Boa noite. Apreensiva, a mãe foi para seu quarto. Quando se deitou, teve muita dificuldade em conciliar o sono. Não via Rafaela melhorar como gostaria. Os remédios estavam fazendo efeito, ela não mais ficara prostrada, entretanto, não notava uma recuperação gradativa e contínua. Era como se ela tivesse estacionado em algum ponto e não pudesse sair dali. Considerando que uma recaída significativa seria desastrosa, decidiu que passaria a acompanhar de perto a conduta da filha, buscando saber melhor o que fazia. A jornalista, por sua vez, remexia-se na cama. Tomara o remédio para dormir, mas seu sono era inquieto e povoado de sonhos. Via Farista ferida, e tinha sentimentos contraditórios ao observá-la sem vida. De um lado,
a revolta pelo que lhe haviam feito, de outro, uma inesperada satisfação. Acordou suando. Como poderia sentir-se satisfeita com o sofrimento daquela jovem? Ou estava muito doente, ou era uma pessoa má. Os sonhos continuaram por diversas noites, insistentes. Despertava cansada e abatida, mostrava-se mais enfraquecida a cada dia. Perdera a pouca concentração que havia readquirido para o trabalho, e sua angústia se intensificava. Ainda que fizesse todo o possível para se dominar, estava perdendo novamente o controle das emoções, prestes a se lançar de vez em profunda depressão. Naquela tarde, preparava-se para deixar a redação e despediu-se da colega que fora contratada há poucos dias. Até amanhã. Saindo mais cedo. Preciso arrumar as unhas, faz semanas que não consigo ir. Marcou horário. Nunca marca horário no final do dia. A Valéria sempre deixa uma brecha na agenda para o pessoal aqui da redação, nossos horários são tão malucos e imprevisíveis. Então você ainda não soube. Do quê? A Valéria não está atendendo. Está no hospital. Ela não a deixou terminar. Interrompeu-a, indignada. Não acredito. Aquele homem voltou a machucá-la. Dessa vez não. Rafaela não disse nada, ficou aguardando o que a colega lhe diria. Ela matou o marido. O quê? A jornalista perdeu o chão. Completamente aturdida, sentou-se, deixando a bolsa escorregar-lhe pelo ombro e pelo braço. Depois de obter as poucas informações que a pôde dar, saiu desolada. Foi para casa, onde Giovanni a esperava. Conversaram longamente e ela desabafou sua indignação. Aquele drama era doloroso demais. O namorado, preocupado com o estado dela, que outra vez se afundava na revolta, aproveitou a oportunidade para nova tentativa de elucidação. Eu concordo. E penso que precisamos encontrar as respostas, entender melhor o que se passa à nossa volta. Este mundo está podre, ficou insuportável viver nele. Só dor, doença, agressão em toda a parte. As pessoas estão doentes. Todos estamos doentes, nossa sociedade está muito doente, carecendo desesperadamente de ajuda. Ela o observava com atenção. Profunda ternura emanava de Giovanni, quando prosseguiu. Nosso planeta passa por uma etapa difícil. O momento da Terra é de transição. De mundo doente está a caminho de ser um mundo melhor, regenerado e bom. Isso é delírio. Não, é a pura realidade. E é tudo isso que você acaba de mencionar. Nem as agressões contra as mulheres nem a maldita pobreza, material e moral, espalhada por todos os lados tem nada a ver com essa história religiosa que está me contando. Ao contrário, tem tudo a ver. A humanidade sofre as penosas consequências de todo o mal que vem plantando no curso dos séculos, dos milênios. E agora como que se enverga sob o peso dos resultados de suas próprias escolhas. Do que você está falando? Que escolhas fez Lala para passar por tudo o que está sofrendo? E Valéria, tendo de ficar presa? E Fernanda, doente, com os filhos para cuidar? E a pobre Farista? Isso é só para citar as mais próximas. Que escolhas essas mulheres fizeram? Em outra vida, certamente plantaram as sementes do que hoje colhem. Rafaela sentiu novamente aquele arrepio pelo corpo inteiro. Lembrou-se dos olhos azuis que sempre via em seus sonhos, idênticos aos de Laila. Calou-se e pôs-se a pensar. Depois de longo tempo, perguntou ao namorado. Acredita mesmo no que disse? Será possível que seja verdade? A vida não acaba com a morte, Rafaela. Ela prossegue sempre. E nós voltamos várias vezes para a Terra. Tudo isso me parece bobagem, para desviar nossa atenção dos problemas reais. Acho que nada mais é que fuga. Conversaram mais um pouco e Giovanni despediu-se.
A jornalista ficou pensativa por vários dias, em intermináveis questionamentos. Ao passar por uma livraria, comprou livros de diferentes religiões: islamismo, budismo, catolicismo, protestantismo, judaísmo. Levou todos para casa e folheou-os. Pôs-se então a lê-los, em busca de respostas. Tentava identificar semelhanças entre as linhas religiosas, assim como o que elas tinham de distinto. Procurava algo que na realidade não sabia bem o que era. A certa altura, envolvida por Eva e outros amigos espirituais, sentiu vontade de ler a Bíblia, mas não possuía senão um evangelho antigo, que a avó lhe dera, a avó, que fora uma mulher religiosa durante toda a vida. Pegou o evangelho e o folheou, encontrando diversos textos marcados. Leu alguns. Lembrava-se da avó com aquele pequeno volume nas mãos, lendo sempre que tinha algum tempo livre. Adorava as histórias sobre Jesus e as contava para Rafaela e Luana, quando ficava com as duas. Narradas pela avó, tais histórias pareciam mais bonitas do que como agora as lia no mesmo livro. Com profunda saudade de Eva, fechou o livro, emocionada. Sentiu-se perdida e desamparada. Queria compreender, porém não conseguia. Aqueles livros todos pareciam assemelhar-se em algumas coisas. Ela, entretanto, tinha aversão a qualquer crença religiosa. Acreditava que a religião fora criada pelos homens para embotar o pensamento do povo, para manipular as pessoas, controlá-las de acordo com os interesses dos que detinham o poder. Sabia bastante sobre as disputas religiosas que haviam sido impostas à humanidade, tudo em nome de Deus. De um Deus que ela desconhecia, em quem não podia crer. Em meio a essas meditações, sentia-se desolada. Eva sentou-se ao seu lado e envolveu em longo abraço, sussurrando ao seu ouvido: "Estou aqui, minha querida. Sempre estive. Você não está sozinha, ninguém está. Deus é amor acima de tudo, embora você ainda não consiga confiar e deixar que Ele guie a sua vida." A moça sentiu certo alívio. Eunice apareceu e, vendo todos aqueles livros espalhados pela cama, espantou-se. "Nossa! Está pesquisando para uma nova reportagem." Pegou alguns deles e os folheou, devolvendo-os em seguida. "Estou", respondeu hesitante, "isso mesmo." "E que matéria é essa?" A mãe continuou a sondar, desconfiada de que ela estivesse enlouquecendo. "É sobre os efeitos das religiões no comportamento das massas." Assunto meio batido, não? Você sabe como a Fernanda é, sempre quer abordar temas usuais sob uma perspectiva diferente. Eunice a fitava sem acreditar muito no que ouvia. "Além do mais, você sabe que ela está enfrentando uma doença séria. Acho que isso a está afetando bastante." "É, pode ser. Essas coisas mexem muito com a cabeça das pessoas." Enfim, a resposta a deixou razoavelmente convencida. Acharia mais preocupante se a filha se entregasse a uma busca religiosa somente por não ser capaz de resolver seus problemas de maneira mais racional. Despediu-se e se retirou para dormir. Rafaela, que conhecia bem a mãe, percebeu o motivo daquela curiosidade. Guardou os livros e deitou-se, ainda pensando na avó. Por alguma razão que ignorava, decidiu não tomar o remédio para dormir naquela noite. Restringiu-se ao mais importante, que atuava para controlar a depressão. A jovem remexia-se de um lado para o outro. Em sua mente, borbulhavam as informações sobre aquelas religiões todas. Lembrava-se da conversa com Giovanni, acerca da questão da reencarnação, tema que aparecia em alguns dos livros que comprara. Recordava-se de Laília e de seus olhos tão familiares, bem como daquela ligação que sentia com a menina. A culpa, o desejo de ajudá-la, como se estivesse presa a um compromisso. Vinha-lhe à memória a situação de Valéria, e era dominada pela revolta. Esgotada por aquele turbilhão de pensamentos, sentou-se na cama, segurou a cabeça com as duas mãos e começou a chorar, angustiada.
Não se conformava com o que a fazia sofrer, com os problemas que via à sua volta. Tudo lhe parecia sem sentido. A vida lhe parecia sem sentido. Para que tudo aquilo? Levantou-se e abriu a janela. Olhando o chão lá embaixo, teve vontade de lançar-se para o nada. Pensou que poderia jogar-se do alto do 12º andar, onde morava, e acabar de vez com tudo aquilo. Seria o fim do seu sofrimento, de toda aquela tortura. Estaria livre. Quanto mais se concentrava naquela ideia, mais crescia o impulso dentro dela. Queria acabar com a própria vida. Estava prestes a tomar aquela decisão, sem pensar em mais nada, quando o computador, que esquecera ligado, acusou a chegada de uma mensagem. Era Madeleine que a chamava do outro lado do mundo. Apesar do desânimo que quase a impedia de reagir, ela abriu o notebook e atendeu. Cumprimentaram-se. A amiga informou, animada. Tenho uma boa notícia. Laila deixará o hospital amanhã. Ótima notícia. Como ela está? Dentro do possível, na condição dela, está bem. Claro que terá desafios gigantes a enfrentar a partir de agora. Acho até que a parte mais difícil está por vir. Você tem razão. Como será a vida dela, daqui para frente? Já sabe que não voltará para casa? Não. Embora a mãe não venha vê-la há muito tempo, ela nutre a esperança de ir para casa. Tenho tentado conversar com ela, fazê-la compreender, mas ainda não aceita. Acho que até sabe, porém não quer aceitar. Amanhã, ao sair, terá de lidar com a realidade. Por mais triste que seja o hospital, é um lugar onde se sente segura. Lá fora, terá de enfrentar a vida, o preconceito e o julgamento das pessoas, e, acima de tudo, o abandono da família. Pobre Laila, pobre menina. Ela vai precisar muito de você. De mim? Sim. Fala em você com frequência, aguarda a sua vinda. Deseja vê-la e falar-lhe. Tenho a impressão de que você representa para ela uma nova vida. Não sei ao certo. O que sei é que ela se afeiçoou demais a você, e com certeza espera seu apoio. Rafaela continuou a conversa com Madeleine, traçando planos para o recomeço de vida da jovem afegã. Ao desligar o computador, depois de quase 40 minutos, sentou-se na cama olhando a janela aberta, por onde entrava um ar gelado, e pensou na besteira que estivera prestes a cometer. Não fosse o chamado de Madeleine naquele exato momento, quem sabe o que lhe aconteceria? Fitou o firmamento com as poucas estrelas que se viam no céu de São Paulo, naquela noite limpa de frio intenso, e pensou em Deus. Acomodou-se na cama e tentou conciliar o sono. Novamente ficou a se virar de um lado para outro, sem conseguir repousar. De súbito, a lembrança da avó surgiu e se tornou cada vez mais nítida em sua mente. Eva, auxiliada por uma equipe espiritual, trabalhava junto da moça naquele momento, aplicando-lhe passes para que se acalmasse. Aos poucos, suave torpor se apoderou de Rafaela, que experimentou suave relaxamento em todo o corpo e pensou que afinal adormeceria. Então, a imagem da avó se fez mais clara e ela pôde vê-la, sentada ao seu lado, a lhe sorrir. Ainda não havia adormecido. Vó Eva. Acho que agora estou ficando louca de vez. Vejo você, estou delirando. Entregue-se ao sono, querida, entregue-se. Precisamos conversar e a misericórdia divina nos permitiu este encontro, nesta noite, pois você está preparada. Vamos, durma. Fitando o rosto doce e meigo de Eva, a jovem adormeceu. Seu corpo espiritual, com a ajuda do grupo que ali se encontrava, desprendeu-se do corpo denso. O torpor que experimentava era crescente, tinha ao mesmo tempo sensações de medo e de leveza. Ao ver-se liberta e olhar seu corpo físico na cama, dormindo, foi dominada por grande perturbação e o medo prevaleceu. O que é isso? O que está acontecendo?
Eva a segurava ternamente pelo braço, amparando-a e esclarecendo a situação. Está tudo bem, filha, tudo certo. Como assim? Estou aqui e meu corpo ali? Aquele é seu corpo denso, seu corpo físico. Este aqui, tocou-lhe o braço com mais firmeza, é seu corpo espiritual, o mais importante de fato. Não compreendo. É porque não tem buscado conhecer as questões espirituais, filha. Você é uma mulher bem-sucedida, que conquistou muitas coisas na vida, mas ainda não alcançou a compreensão espiritual. Rafaela fitava sem responder, entendendo claramente. Estamos aqui para ajudá-la a atravessar este momento complexo de sua vida. Isso tudo é uma ilusão de minha mente, que está doente. Você está doente, sim, filha, muito doente. E não é por estar aqui, conversando conosco. É exatamente por negar as verdades do espírito. Elas estão gritando em sua consciência, desde que chegou ao Afeganistão, mas você tem procurado abafar tudo com sua forma de pensar. É por isso, por negar o que está tentando emergir de sua consciência, de seu interior, que você adoeceu. Não aceita a realidade do mundo, isso faz parte de sua personalidade. Veio para a Terra com o objetivo de utilizar essa rebeldia, canalizando-a para o bem geral. No entanto, a rebeldia que a domina agora, sem ser canalizada de modo útil, está agravando sua doença. A ponto de ter quase cometido um ato contra a própria vida. Envolvida pelas doces energias de Eva, notando o brilho suave que lhe contornava a figura meiga, Rafaela desatou sentido pranto. Estou enlouquecendo. Sim, filha, você está a caminho da loucura, e precisamos tomar algumas atitudes para evitar isso e outras consequências mais. Eu não sei o que fazer. Ela soluçava, angustiada. Não sei como sair desta situação. Precisa começar pela aceitação. Aceitação do quê? Aceitação da realidade, aceitação dos seus sentimentos. Você não escuta seu coração, não confia no que sente. Acredita apenas e tão somente em seu intelecto, naquilo que pensa, no que tem lógica evidente. Não permite que as emoções aflorem, não escuta nem seu corpo nem o mais profundo do seu ser. Eu não tenho a menor ideia de como fazer isso. Eva abraçou-a com ternura e então convidou. Vamos orar, minha filha, rogando a Deus que nos inspire. Rafaela ficou calada enquanto Eva orava. Deus de amor e misericórdia, Senhor da vida, do bem e da luz, tem misericórdia de nós, teus filhos desgarrados. Ampara-nos em nossa jornada na terra, quando, tomando um corpo físico, esquecemos nossos compromissos espirituais. Ajuda-nos, Senhor, a escutar nosso coração e nossa consciência, onde inscreveste a missão e a trajetória para cada uma de nossas encarnações. Sobretudo, Pai, ampara Rafaela nesta hora importante, em que depara com a necessidade de decidir. Ajude-a a não falir. À medida que, pela oração, ela envolvia a neta em energias de amor e serenidade, o quarto era inundado por intensa luz azulada. Rafaela começou a enxergar aquela luz que preenchia todo o ambiente, fazendo-a experimentar sensações que desconhecia. Depois, percebeu que do alto caíam pequenas pétalas azuis, como as da violeta. Ao tocar sua pele, aquelas delicadas pétalas desapareciam, mas ela se sentia acariciada por cada uma delas. Quando Eva finalizou sua oração, a jornalista, banhada em luz e amor, chorava de emoção. O que sentia era algo que jamais lhe ocorrera antes. Estava leve, alegre, como se de repente todos os seus problemas tivessem desaparecido. Precisa descansar agora, disse a avó, e reassumir o corpo físico. A neta a fitava sem compreender. Estava demasiado tocada pela emoção sutil e apenas queria que aquilo durasse para sempre. Ao acomodá-la de volta, Eva orientou. Sei que não recordará tudo o que se passou aqui. Guarde as emoções no coração. Você deve retornar à terapia,
Clara tem sido excelente instrumento nosso, para ajudá-la, em sua estrutura racional, a se conhecer e libertar do que sente e o que já sabe. É uma servidora de Jesus, na seara espírita. Pode confiar nela, pois se trata de profissional sério e experiente, que alia seu trabalho a um sincero amor fraterno pelos que sofrem e se coloca nas mãos do mais alto, fazendo-se veículo de diversos irmãos de nosso plano. Prometa que voltará a vê-la. É essencial. Você precisa se fortalecer, inclusive para ajudá-la a ir. Ela necessita muito de você, mas de você inteira. Rafaela seguia atenta às recomendações da avó, que insistiu. Sei que neste momento tudo lhe parece confuso, porém quero que me prometa unicamente que vai voltar à terapia com Clara. Vamos, prometa. Prometo, a moça balbuciou, endossando a concordância com o sinal da cabeça. Ótimo. Ao acordar, lembre-se disto. É urgente que veja Clara. Eva beijou com suavidade o rosto da neta, que logo depois dormia mais profundamente, um sono tranquilo e renovador. Capítulo 34. Na manhã seguinte, quando o despertador tocou, Rafaela acordou sentindo-se leve, como se algo especial tivesse acontecido, sem que soubesse o que. Enquanto se espreguiçava na cama, vasculhava a memória, tentando localizar a razão daquele sentimento, um sonho, um pensamento que tivera antes de adormecer, mas em vão. De súbito veio-lhe à mente a ideia. Clara está me ajudando. Preciso ligar para ela. Racionalmente, não compreendia o porquê daquele pensamento. Não acreditava em vida após a morte, nem em comunicação com espíritos, nem em reencarnação. Não aceitava nada daquilo. Olhou os livros das diversas religiões espalhadores em sua mesa e considerou que em nenhum deles achara uma resposta precisa. A bem da verdade, não os lera na íntegra, apenas focalizara alguns temas específicos. Sentia-se em conflito. Queria ler, porém como superar o empecilho da repulsa por qualquer tipo de religião. Ao mesmo tempo, sabia que alguma coisa diferente estava sucedendo em seu íntimo. Aqueles sonhos. Os olhos de Laila, que, tinha certeza, eram os mesmos com que Amilde sonhava. Devia existir uma explicação lógica. Levantou-se determinada a esquecer toda aquela história de religião. Guardou os livros e disse a si mesma que seria melhor centrar a atenção no trabalho e realizar aquilo que se propunha. Não seria manipulada por nenhum tipo de religião, de crença empobrecedora, que debilitava a vontade para exercer controle sobre as pessoas. Não, de modo algum. Religião era algo que abominava. E se o método terapêutico aplicado por Clara seguia naquela direção, apontando para o místico, ela certamente não gostaria de aprofundar-se. Ao entrar na redação, Rafaela encontrou Fernanda muito abatida. Quando estavam discutindo a pauta da próxima edição da revista, interrompeu o assunto de trabalho que desenvolviam para perguntar: Você está bem? Parece tão abatida hoje. O que foi? Não é nada. A repórter, entretanto, insistiu. É o seu tratamento. Alguma coisa não está indo bem? Você fez algum exame? Não, não é nada disso. Tocada pela preocupação da colega, a editora não se conteve e começou a chorar. De pronto, Rafaela se levantou e fechou a porta. Pegou uma caixinha com lenços de papel e entregou à chefe. O que houve? O tratamento vem correspondendo ao prognóstico, está tudo certo. O problema não é físico. Estou muito angustiada, não estou suportando lidar com minhas filhas, especialmente Alexia, que me agride o tempo todo, me enfrenta, não respeita nada. Parece que me odeia. Não consigo fazê-la compreender meu estado emocional. Ela me cobra, me agride. Diz que sou uma péssima mãe. E para piorar as coisas, acho que ela está usando drogas. Rafaela suspirou fundo.
Sabia bem o que aquilo significava. Não encontrando recursos interiores para consolar aquela mulher, que sempre fora uma fortaleza inabalável no aspecto profissional, falou quase por impulso. Você devia voltar para a terapia. Será que isso resolveria? Fernanda indagou incrédula, enquanto limpava as lágrimas. Precisa apoiar-se em alguma coisa que a ajude a enfrentar essa situação. São muitos contratempos. Eu gostaria de ter a compreensão e o apoio de minhas filhas nesta fase tão difícil. Não entendo por que tanta agressão. Rafaela fitava em silêncio. Não tinha, naquele momento, recursos para consolar a ninguém, sentia-se igualmente frágil e sem respostas. Suas crenças essencialmente materialistas não ofereciam consolo e nenhum tipo de esperança. Também ela estava perdida diante da realidade da vida que enxergava cada vez mais. Conversaram mais um pouco, depois ela retornou à sua mesa e a seus afazeres, deixando Fernanda entristecida e sem ânimo. Antes do meio-dia, a editora saiu de seu escritório e se despediu dos subordinados, informando: Vou mais cedo para casa. Preciso descansar um pouco, falou ao passar pela mesa onde Rafaela trabalhava. A repórter notou os olhares de reprovação e de desdém de alguns dos colegas. Em particular de uma jovem que já demonstrara ambição suficiente para subir a qualquer custo. Ouviu até tecer comentários desdenhosos, criticando a falta de compromisso de Fernanda com as reportagens que estavam em andamento. Apesar de aborrecida, não disse nada. Não defendeu nem comentou qualquer coisa. Silenciosa, empenhou-se em manter a atenção focada no trabalho. Quanto a Fernanda, entrou rápido no carro e foi para casa. Queria passar algum tempo em conversa com as filhas. Contudo, sabia que a dificuldade de comunicação com elas, Alex em especial, estava praticamente intransponível. Decidiu então ligar para sua terapeuta e foi direto ao consultório, onde teria uma sessão de emergência. Foi recebida com cordialidade. Meio sem jeito, tentou dar voltas para explicar por que abandonar o acompanhamento. Apresentou várias desculpas, sob o olhar atento da profissional. Por fim, desabafou. Sabe o que é? O motivo real foi sua interpretação relativa à origem da minha doença. Não consigo admitir que ela tenha sido provocada pelo fato de eu rejeitar minha condição feminina. Não vejo isso, não acredito nisso. A terapeuta se levantou, andou até a estante e pegou um dos livros, que entregou ao cliente. Sei que é difícil para você enxergar o que vou dizer. Nosso mundo é masculino. O modo de pensar, de ver a vida, de fazer escolhas, de tomar decisões é dominado pelas energias do masculino, e não apenas pela força dos homens. Nossa sociedade é regida por crenças e valores masculinos, desenvolvidos por milênios pelos homens, que estabeleceram a cultura, a religião, os costumes, tudo, enfim. O feminino foi há muito banido da condução de nossa sociedade. A mulher é a expressão desse feminino. Quando digo que você nega a sua condição feminina, não significa que está fazendo isso sozinha, ou que é uma exceção. Em absoluto. Há poucas mulheres no mundo, atualmente. Como assim, poucas mulheres? As mulheres são massacradas, agredidas, humilhadas, isso sim. Concordo com você. E acho ainda mais. Elas foram obrigadas a assumir um modo de vida masculino, para poder sobreviver. É disso que estou falando. Hoje em dia, são raras as mulheres que assumem sua feminilidade, que vivem em conformidade com suas reais necessidades, que se escutam, se percebem, e estão atentas às próprias emoções e àquilo que seu corpo lhes diz. O que presenciamos são verdadeiros homens de saia. Homens de saia. Isso mesmo. As mulheres tiveram de lutar tanto para se libertar da opressão imposta por um mundo masculino que esqueceram como é ser mulher e estão abrindo mão disso. Casos de doenças como o seu cresceram em demasia.
Claro que também tem a ver com o modo de vida que as mulheres adotaram. Mas que modo de vida é esse? O que ele privilegia? A suavidade, a leveza, a delicadeza? Ou a luta, a agressividade, a conquista, o resultado? A sessão se aproximava do final. A terapeuta se calou por longo tempo, como para permitir que suas afirmações fossem digeridas. Fernanda folheou o livro que tinha nas mãos, olhou o índice, depois comentou. Parece interessante. Fala sobre essa questão da mulher, não é? Exatamente. Pode levar. É uma boa leitura e nos ajuda a começar a compreender a situação em que todas as mulheres estão mergulhadas. Acompanhando a cliente até a porta, concluiu suas considerações. A libertação de que precisamos é bem mais profunda, não consiste somente em fazer o que queremos. Numa sociedade onde os valores e poderes dominantes são masculinos, libertar-se deles é libertar-se de todo um modo tradicional de pensar e de enxergar a vida. Não é apenas vencer no mundo masculino, como já provamos que podemos fazer. Agora, devemos ir além. Cabe às mulheres transformar esse mundo masculino em um mundo mais feminino, mais cheio de amor, construindo uma sociedade justa e coerente com as reais necessidades humanas. Isso é imperioso inclusive para nosso planeta, que está sendo destruído pela exploração e pelo desrespeito. Fernanda despediu-se e foi para casa meditando acerca do que haviam conversado. Que visão era aquela, tão diferente da sua? Olhou várias vezes para o livro no banco do carro e em cada farol fechado dava uma espiada nas páginas. A avaliação superficial lhe despertou grande interesse. Ao chegar, cumprimentou as filhas e foi para o quarto. Queria ler aquela obra de forma ordenada. Após um período razoável de leitura, raciocinou sobre a questão familiar que a inquietava e concluiu que deveria preparar-se melhor, conhecer-se um pouco mais, entender o que se passava consigo mesma, para só então provocar uma conversa mais profunda com a filha. Por ora, sabia que tinha de estar perto das meninas, ouvi-las, prestar-lhes maior atenção. Do mesmo modo que priorizara uma vida voltada para as necessidades exteriores, correndo o tempo todo atrás da realização profissional, do sucesso que tanto apreciava, do dinheiro que vinha com ele e da admiração dos colegas e amigos, sem escutar a própria voz interior, sem dispensar ao seu corpo o cuidado que merecia, talvez estivesse realmente deixando as filhas em segundo plano, sem lhes dar a importância devida. A editora saiu da cama, olhou pela janela o dia que já ia acabando, os últimos raios de sol que se apagavam no céu, e ouviu a movimentação das filhas pela casa. Saiu do quarto levando um misto de culpa, remorso e esperança. Procurou fazer companhia às meninas, sem falar muito. Naquela noite, queria escutar e observar, prestar atenção nas filhas, tentar compreender bem como se sentiam, do que de fato necessitavam. A princípio ficou desconcertada. Aquele não era seu padrão normal de comportamento. Entretanto, aos poucos as garotas foram se soltando e um clima leve e agradável se instalou entre elas. Até Alexia, sempre desconfiada e pronta para dar uma resposta agressiva, estava mais à vontade. Assim permaneceram durante todo o jantar e depois dele. Quando colocou a filha mais nova da cama, Fernanda teve uma boa surpresa. Beijou-a e ia se afastar quando a menina agarrou pelo pescoço e apertando bem o rosto no dela exclamou, empolgada. Hoje foi tão legal, mãe. Você ficou com a gente. Amo você. Eu sempre fico com vocês, querida. Não, hoje foi de verdade. Boa noite. Ela fechou a porta e foi até o quarto de Alexia. Bateu de leve e abriu a porta, despedindo-se da filha sem nenhuma recomendação. A adolescente respondeu com poucas palavras, como costumava fazer. Naquela noite, ao se deitar, a editora estava convencida de que o retorno à terapia fora uma decisão acertada. Embora não concordasse com tudo o que ouvira à tarde,
Era inegável que ali recebia informações novas, descobria pontos de vista antes ignorados. Sem dúvida tinha muito a refletir. Acomodou-se na cama e por um instante pensou em apagar a luz. Ao invés disso, esticou a mão e pegou o livro que trouxera. Prosseguiu com a leitura e a cada página seu interesse crescia. Havia nele muitas questões sobre as quais jamais se detivera. Depois de muitas páginas lidas, depositou o livro na mesinha de cabeceira, apagou a luz e ficou pensando que talvez ali estivesse um caminho para sua cura. Teve certeza de que não era somente o seu corpo que estava doente, sem que se desse conta, sua vida adoecera. A reflexão sobre tudo o que conversara a Lera naquele dia suscitou em Fernanda o insight de que muitos dos problemas com que se defrontava poderiam ser consequência daquilo em que vinha acreditando e depositando sua energia vital. Era preciso mudar. E estava disposta a encontrar o rumo para a transformação. Sua família pedia aquilo, seu corpo clamava desesperadamente pela revisão de suas escolhas, sua vida cobrava isso. Decidiu empenhar-se ao máximo para promover as mudanças indispensáveis à sua real felicidade. Capítulo 35. Rafaela ia saindo do prédio em que trabalhava quando encontrou Andréa, a proprietária do salão de beleza que ficava no térreo. Assim que a viu, aproximou-se para perguntar sobre a manicure. Como vai? Tem notícias de Valéria? A situação dela é bem difícil. Está presa, sabe-se lá por quanto tempo. Então ela o matou mesmo? Menina, ela matou o cara. Que coragem. Não sei se é coragem ou desespero. Agora, tanto faz. Ela é que vai pagar. Que injustiça. O homem bateu até dizer chega, e quem vai ficar mofando naquele lugar é ela. E as crianças? Parece que viram tudo. Valéria foi defender o filho mais velho. Da outra vez foi igual, quase morreu para protegê-lo. Que coisa. Rafaela não se conformava. Sabe onde ela está presa? André arrancou um pedaço de papel da agenda e anotou como se chegava à delegacia em que a moça estava. Despediram-se e a jornalista entrou no carro, pensativa. O que estava acontecendo com ela? Porque parecia que todos à sua volta vinham desabando, padecendo de um jeito ou de outro. Especialmente as mulheres. Mas, afinal, o que esperava? Aquela era a triste realidade da maioria das mulheres. Opressão, sofrimento, desrespeito. Sentiu o coração doer, apertado, e a angústia ia se apossando dela, quando o celular tocou. Era Giovanni, convidando-a para jantar. Não estou com fome, estou exausta, quis esquivar-se. Como o rapaz insistisse, acabaram marcando em lugar ali perto, para um lanche rápido. Ao vê-la, o namorado logo notou que estava mais desanimada e com aparência cansada. Não obstante, indagou carinhoso. Como vai você? Tudo bem? Ah, Giovanni, está tudo na mesma. Por mais que eu me esforce, por mais que tente, não encontro forças para lutar, para sair deste mal-estar constante. Também, a situação geral não ajuda em nada. Pelo contrário, esse quadro doloroso e sofrido que nos rodeia é, mais do que tudo, o que me joga para baixo. Parece que já não existe alegria em lugar algum. Giovanni a escutava sem interromper. Ela baixou a cabeça, extravasando a emoção que a dominava. Eu queria sumir deste mundo. Não, queria que ele fosse diferente, um lugar onde houvesse mais paz, mais alegria. E se eu lhe disser que é possível viver nesse mundo que tanto almeja? Rafael ergueu os olhos marejados e fitou-o com ligeiro sorriso. Como assim? Onde está esse mundo? Cada um tem de criá-lo. Lá vem você de novo com essa filosofia barata. O rapaz tomou-lhe as mãos entre as suas, beijou-as gentilmente e falou com ternura. Não é filosofia barata, é a verdade. Quer melhor exemplo do que Luana?
Ela está melhor, mais equilibrada. Aos poucos redescobre a alegria de viver, e está se tornando uma mulher mais forte, mais autêntica, até mais bonita. Faz já algumas semanas que não nos vemos. Pois eu a encontro todas as semanas. Ela continua indo ao centro espírita. Sim. Rafaela emudeceu, sem saber o que responder. Giovanni igualmente se manteve calado por instantes. Em seguida, acariciou com suavidade os cabelos da namorada e reiterou o convite. Venha comigo conhecer o núcleo. Apenas conhecer. O que há de mal nisso? Foi o bastante para ela se irritar. Levantou-se, pegou a bolsa e falou áspera. Você paga a conta? Preciso ir embora. A conversa já me cansou. Vá tranquila, eu pago, claro. Amanhã nos vemos, está bem? Agora quero ir descansar. Estava saindo da lanchonete quando se lembrou de Valéria. Parou, virou-se para ele e perguntou. Você poderia me acompanhar até a delegacia? Delegacia? Por quê? Minha manicure está presa. Não comentei com você? Comentou, sim. Eu queria visitá-la. Quando pretende ir? Acho que será melhor no final de semana. Giovanni hesitou um pouco até emitir sua opinião. Tem certeza de que quer ir ainda nesta semana? Seria preferível aguardar até ficar emocionalmente mais segura. Sabe que o ambiente lá é uma droga e vai ser assim em qualquer momento. Quero ir o quanto antes, ver se ela está sendo ajudada, se tem advogado, essas coisas. Permita que eu vá em seu lugar. Diga-me tudo o que quer saber, e eu oferecerei toda a ajuda necessária, em seu nome. Assim que estiver em condições, você irá. Faria isso? Ele sorriu ao responder. Faço qualquer coisa pelo seu bem. Ela sorriu, beijou-o no rosto e falou enquanto se afastava. Vou pensar, então. Depois telefono. Despediram-se e Rafaela foi para casa. No caminho, não podia deixar de pensar em Giovanni, tocada por seu olhar meigo, sua dedicação inabalável. Não sentia por ele uma paixão arrebatada. Ao invés disso, era um carinho profundo e sincero que os unia. E uma amizade que ia além de sua compreensão. Certamente o amava, apesar de não estar apaixonada. Chegou em casa e, exausta, enfiou-se na cama. Tomou seus remédios e não tardou a adormecer. Tão logo seu físico caiu em sono mais profundo, seu corpo espiritual foi desprendido com a ajuda de Eva. Ela estava muito perturbada, alheia e atordoada. A avó e a pequena equipe de amigos espirituais que a acompanhava aplicaram-lhe passes nos principais centros de força, com a intenção de equilibrar-lhe as energias e a percepção. Vendo-a um pouco mais serena, a avó convidou. Gostaria que viesse comigo. Para onde vamos? E como meu corpo pode estar ali, deitado? O que significa tudo isso? É seu corpo físico que dorme, minha querida. Este que você toca e que pode estar comigo é seu corpo semimaterial. Seu perispírito. Não compreendo. Quero levá-lo a um lugar muito bom, conhecê-lo vai lhe fazer bem. Que lugar? Estendendo o braço para a neta, Eva insistiu. Confie em mim, venha. Rafaela apoiou-se nela e saíram para a rua. Pelo caminho, viam-se bandos e espíritos adoecidos de todos os tipos e variados graus de loucura. Muitos dementados perambulavam como farrapos, outros faziam arruaça, ameaçando transeuntes encarnados que se deslocavam pelas ruas e calçadas. Havia ainda os espíritos mais densos, verdadeiras sombras a se esgueirar por entre encarnados e desencarnados. A jovem, grudada no braço da avó, estava apavorada. Fique tranquila, dizia Eva, eles não podem nos ver. Não demorou para chegarem diante de um prédio, que no plano material não era grande. No plano espiritual,
Ao contrário, desdobravam-se intensas e numerosas atividades. Era uma pequena casa espírita situada na região de Pinheiros, bem próximo ao largo do mesmo nome. Ao deparar com a inscrição na porta, Rafaela estacou. Que lugar é este, vó? Um núcleo espírita. Não acredito. Quem não acredita sou eu. Veja a luz que emana deste recanto abençoado. Por que tanta resistência, minha filha? Não sei. Só não gosto de locais assim. Eva abraçou-a e afirmou. Pois eu sei os temores que guarda em seu inconsciente. Conheço o seu passado, querida. É hora de se libertar dos bloqueios que a têm impedido de seguir com sua vida. Rafaela, sem atinar ao certo o que a avó queria dizer, desabou em sentido pranto, como se ela tivesse tocado em uma ferida aberta e dolorida. Eva amparou até que se acalmasse. Então, acariciando-lhe o rosto, convidou. Vamos entrar, filha. Chega de sofrer. Você precisa de ajuda, venha. Ainda com as lágrimas correndo pela face, a moça segurou as mãos que a avó lhe estendia e entrou. No interior do núcleo, diversas atividades se desenvolviam em calma organização. Muitos doentes estavam estendidos em macas e trabalhadores espirituais os socorriam. Rafaela tudo observava, acompanhando Eva sem fazer perguntas. A avó parecia conhecida de todos e por eles era tratada com carinho. Acomodaram-se na assembleia, no salão principal. O ambiente estava lotado de pessoas necessitadas de atendimento. Ela viu, surpresa, Luana e Giovanni, em espírito, entrarem também. A prima beijou-as e se acomodou entre elas. Sabia que viria. Estou feliz, falou, tomando as mãos de Rafaela. Por que estão aqui? Não sei. Vovó disse que eu deveria vir e aqui estou. Eva agradeceu a Giovanni, que igualmente a beijou com carinho e sentou-se junto da namorada. A jornalista olhava para eles sem saber o que dizer. No plano físico ia ter início a reunião de doutrinação. Rafaela mostrou curiosidade frente à movimentação. O que é tudo isso? Trata-se de uma reunião de doutrinação, que acontece todas as semanas nesta casa espírita. É uma oportunidade, dada a espíritos doentes, desesperados, das sombras, que negam a luz, para encontrarem ajuda. Muitos aproveitam, outros desprezam, sendo conduzidos para lugares apropriados à sua condição. Acho que não compreendi. É uma reunião onde os espíritos que necessitam podem manifestar-se através de um médium. Veja, aqueles que estão sentados são médiums, que nos servem de veículo de comunicação com o mundo material. Trêmula, Rafaela sussurrou. Bruxaria. Eva, entendendo de imediato a reação da neta, abraçou-a fortemente e assegurou. Não há nada de bruxaria aqui. É antes um hospital, um pronto-socorro de almas doentes, do que qualquer outra coisa. Se preferir, uma sessão de terapia coletiva, onde procuramos conscientizar os enfermos de que precisam de médico. A reunião começou e Rafaela calou-se, passando a observar tudo em silêncio. Alguns espíritos foram trazidos e colocados ao lado dos médiuns, que logo lhes registravam a presença. Iniciaram-se as comunicações. Um deles foi adormecido e colocado em uma maca, outro, em estado mais grave e sem consciência de que havia morrido, foi levado para outra sala. O terceiro, muito agressivo, foi imobilizado e retirado como prisioneiro por um grupo que se distinguia dos demais, parecia não pertencer àquele local. Ante a estranheza de Luana e Giovanni, Eva esclareceu. Esse grupo recolhe espíritos que estão deixando o planeta, sendo transferidos para outros urbens. Eles vão como prisioneiros. São prisioneiros e vão habitar urbes mais primitivos. Não entendo, disse Luana, séria. E a transição planetária, não é? Indagou Giovanni. Isso mesmo.
Esses espíritos que não querem aceitar o bem estão sendo levados da Terra, já que o planeta está em transição para se tornar um mundo melhor. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Já li alguma coisa a respeito. Mas é tão triste. Comentou Giovanni com os olhos rasos de lágrimas. Foi então que Rafaela quase deu um pulo na cadeira. Farista entrou na sala, amparada por uma moça e um rapaz. Parecia muito fraca e tinha inúmeros ferimentos pelo corpo. A jovem quis gritar, chorar, tudo a um só tempo. Fitou a avó, intrigada. É Farista. O que está fazendo aqui? Ela se ligou espiritualmente a você e a seguiu quando regressou ao Brasil. Ficou em sua casa por longo tempo, até que, quando você esteve internada, conseguimos trazê-la para este núcleo, a fim de receber auxílio. Ainda está toda machucada. Apontou Rafaela, comovida. Por que continua assim? Seus ferimentos são profundos, e com muita frequência o que fazemos ao nosso corpo físico também impacta o corpo espiritual. Porque ela veio comigo. Por motivos bem anteriores a esta vida, Eva fitou a neta nos olhos. Hoje vamos submetê-la a um choque energético, no contato com os fluidos mais densos do médium, para tentar tirá-la do estado em que se encontra. Por que tanta desgraça acontece com ela? É exatamente nisso que procuraremos ajudá-la. Farista não aceita a situação, sofre demais com o que lhe sucedeu. Mas é óbvio. Foi tratada de modo bárbaro, ultrajante. Não teve como se defender daqueles brutos, desumanos. Sem dúvida, foi tudo isso. Ainda assim, menos bárbaro do que o sofrimento que ela já impôs a outros, em encarnações pretéritas. Como é? Acompanhemos em silêncio, você entenderá. Capítulo 36. Com passos titubeantes, Farista caminhou amparada pelos companheiros, até que a puseram bem ao lado de uma senhora de semblante sereno, que aparentava 60 anos. A médium estava em total concentração, movida pelo desejo sincero de auxiliar os espíritos desencarnados que ali se achavam. Logo que se aproximou dela, a jovem afegã foi envolvida por uma sensação de familiaridade e bem-estar. Serenou e de imediato sentiu afinidade com aquela mulher, sem saber por quê. Os laços de sintonia se intensificaram. A médium tinha cabelos castanhos escuros, que iam até os ombros, nariz adunco e tez morena. Era de origem árabe, seus avós tinham vindo para o Brasil muitos anos atrás. Árabes cristãos, logo se instalaram no bairro do Bom Retiro, na mesma cidade de São Paulo, e ali iniciaram sua vida neste país. Eulália, esse o nome da médium, apesar de não falar o idioma afegão, trazia no inconsciente, nas profundezas da memória, o conhecimento dele, bem como experiências vividas em diferentes nações árabes. Envolvida pela energia da médium, Farista sentiu-se ligeiramente confiante. Eulália, por sua vez, identificou a presença da entidade espiritual e soube que se tratava de uma jovem de nacionalidade estrangeira. Pela sua capacidade mediúnica, captou que ela ainda trazia em todo o perispírito marcas da maneira violenta como desencarnara. Podia perceber-lhe a angústia, a ansiedade e o medo, tanto quanto a revolta que a dominava. O ódio, mesmo. Rafaela, Luana e Giovanni estavam fundamente tocados pela cena que assistiam. Aquela jovem lhes causava grande compaixão, e um sentimento simultâneo de repulsa e desconforto brotava neles ao contemplá-la. Quando Farista ergueu a cabeça e olhou ao redor, na tentativa de descobrir onde estava, Rafaela fitou-lhe os olhos e seu corpo espiritual foi tomado de irrefreável tremor. Aqueles sentimentos contraditórios a confundiam, não tinha meios de explicá-los a si própria. Quando o doutrinador aproximou-se de Eulália, notou o envolvimento espiritual e convidou o espírito presente a se manifestar. Farista sentiu que o convite lhe era dirigido e começou a falar em seu idioma. Eulália captava os pensamentos da jovem e segundos depois os transmitia.
Onde estou? Por que me trouxeram para cá? Quero voltar para casa, para minha família. Por que estou aqui? A médium desatou penoso pranto, captando igualmente as emoções de Farista. O doutrinador indagou, em tom brando e amoroso. Como é seu nome? Farista, de pronto Eulália respondeu. Que belo nome. Peço que se acalme, para podermos conversar. Você está entre amigos, eu lhe asseguro. Veja à sua volta, quem está com você? Samira. Então, como ela, todos nós somos seus amigos. Fique tranquila. Queremos ajudá-la. Que lugar é este? Por que vim parar aqui? Lembra-se do que lhe aconteceu? Em lágrimas, a jovem narrou seu desencarne, lembrando a angústia e o desespero daqueles momentos. Depois falou do ódio aos homens que lhe haviam tirado a vida e sobretudo ao marido, responsável pela sua tragédia. Recordando com clareza o semblante de Sadim, ao chamá-la de esposa desobediente, que merecia ser punida, sentiu o ódio crescer e começou a gritar. Quero voltar para meu país. Vou destruir aquele homem que acabou com minha vida. Quero minha família, minha irmã Laila. Por Alá. O que aconteceu com ela? Fugiu à própria vida. Ele não se contentou em me eliminar. Acabou com minha irmã também. Maldito. Maldito. A médium, inteiramente sintonizada, controlava-se para não esmurrar a mesa com a força que Farista usava. A jovem, embora exaurida, continuava revoltada. Samira aproximou-se e abraçou-a com ternura. Ela, em pranto, encadeou perguntas que expressavam a mágoa da mulher afegã. Por quê? Por que tudo isso aconteceu comigo? Por que somos tratadas desse modo em nosso país? É como se fôssemos sepultadas vivas. Por que tanta desigualdade? Por que tanto sofrimento? O doutrinador, influenciado pelos amigos espirituais que o amparavam, falou. Você está em uma casa de Jesus. Conhece Jesus? Sim. Foi um grande profeta. Pois aqui é um lugar onde os que sofrem são acolhidos em nome dele. Não sou cristã. Jesus ajuda a todos, indistintamente. Ele ama todas as criaturas, não importa a religião que professem. E trouxe você aqui para ajudá-la. Quer ajuda, não quer? Eu quero vingança, ela gritou quase descontrolada. Olhe para a tela diante de você. Preste atenção ao que está ocorrendo. Em frente à mesa foi colocada a ampla tela, na qual aparecia a figura de um religioso. Vestindo pesada túnica vermelha, própria dos bispos católicos, movimentava-se e subia em um cavalo. As cenas se sucediam e a jovem, ao assisti-las, ficava cada vez mais tensa. Sabe quem é que está vendo na tela? O doutrinador indagou. Não. Preste atenção. À medida que as cenas se desenrolavam, Farista se reconhecia naquele bispo. Lembranças de uma vida pregressa vinham à tona e a afegã sabia, mesmo sem compreender, que aquele homem era ela. A cada imagem suas emoções mais escapavam ao controle. Depois o ambiente mudou e ela viu o homem próximo a um rio, conversando com uma linda jovem. Nesse ponto o coração de Rafaela disparou. Aquelas cenas eram as mesmas de seus sonhos. Como podiam estar ali, naquela tela? Eva, a quem não passou despercebida a alteração emocional da neta, tocou em suas mãos e informou. São fatos de seu passado, querida. Por isso estamos todos aqui hoje. Rafaela quis falar, perguntar, em seguida desejou sair correndo daquele lugar, mas não conseguia tirar os olhos da tela. O que viria agora? Farista, por sua vez, também tinha vontade de desaparecer. Uma sensação de pesar e culpa começou a invadi-la. A médium, embora nada visse, podia sentir todas as emoções que ela experimentava.
Então o quadro mudou novamente. Em uma praça de um vilarejo, havia uma imensa fogueira na qual pessoas eram queimadas. Um rapaz a cavalo aproximou-se trazendo aquela jovem que fora personagem das cenas anteriores. Pesadas lágrimas desciam pela face de Rafaela, que sabia exatamente o que viria depois. Igualmente envolvida nas lembranças, começou a se agitar. Eva pegou-a pela mão e levou até outro médium, sentado diante de Eulália. Efetuou as ligações fluídicas e auxiliou no estabelecimento da sintonia. Na tela, as imagens tinham sequência. Ao ver a jovem trazida prisioneira, o bispo revelava enorme satisfação. Seu orgulho ferido estava vingado. Farista podia identificar todas as emoções daquele homem cruel, odioso, ao mesmo tempo em que seus atos lhe repugnavam. No momento em que o soldado lançava a moça no fogo, a afegã berrou: "Não fui eu. Eu não fiz isso. Eu não fiz. Não fui eu." Naquele instante, Rafaela, ligada ao médium que a recebia mentalmente, pôs-se a gritar: "Maldito! Como pôde fazer isso comigo? Eu amava Henri. Nós nos amávamos e você destruiu tudo. Tudo. Como foi capaz de fazer isso? Você é um monstro. Eu odeio. Odeio os religiosos. Odeio todos os homens." O médium continha-se para não esmurrar a mesa, como Rafaela fazia.